Bom, pessoal, vamos fazer a correção aí desses exercícios das atividades que vocês levaram para fazer em casa relativas aos sétimos anos, tá? Vamos abrir aqui a nossa prova. Bom, a gente tem aqui o cabeçalho e as questões que vocês receberam para responder. Temos aqui a questão número 1, tá? Que é relativa àquelas comunidades que nós estudamos no primeiro texto, lá na primeira aula, que falavam daquelas comunidades que foram criadas pelos africanos que acabaram por fugir, né, das lavouras. Então você tem aqui, ó, questão número 1. As comunidades formadas por escravos que fugiam das lavouras brasileiras ficaram conhecidas por favelas, várzeas, bairros e, por último, quilombos. Dica para vocês: toda vez que vocês forem fazer provas de múltipla escolha, vocês começam por eliminar as questões mais absurdas. Então você tem aqui questão das várzeas. Gente, várzea é aquela terra que fica em volta do rio. Então, não, a gente já elimina ela. Vou colocar aqui. Pronto. Não são várzeas. Bairros. Também não. Bairros são onde as pessoas hoje em dia moram. A denominação tem a Vila Tote, Vila Darcy, assim por diante. Então não vai ser bairros também. Aí você tem... sobram duas questões, né? A questão das favelas e a questão dos quilombos. O primeiro texto ele faz menção direta aos quilombos. Em momento algum ele faz menção a favelas. Pensa sempre que quando for uma questão interpretativa, a questão ela vai estar dentro do próprio texto. Outra questão, tá? A gente não está trabalhando favelas nesse momento. A gente estava falando justamente sobre a chegada dos africanos ao Brasil. Então, se a gente não está tratando de favelas, não pode ser uma alternativa citando favelas, tá? Então, marcadinho, sobrou a questão certa, a questão D, que fala dos quilombos. Vamos relembrar. Os quilombos são aquelas sociedades formadas pelos escravos, né? Que fugiam das lavouras, isso é, das plantações. Lembra que eles eram trazidos para o Brasil após terem sido comprados na África em entrepostos comerciais. O negro escravizado, ele era escravizado no continente africano e era trocado como uma mercadoria. E os portugueses, como precisavam de mão de obra para suas lavouras, eles traziam esses escravos. Tá? Questão 2. Entre as comunidades formadas por escravos, uma se destacou por seu tamanho e complexidade. Estamos nos referindo a... Vamos lá. Vamos eliminar as absurdas primeiro. Wakanda. Gente, Wakanda é do filme do Pantera Negra. Tá? É um reino fictício. Wakanda não existe na realidade. Lembra que eu disse na primeira aula para vocês. Tenham curiosidade. Se vocês se depararem com um termo que vocês não conhecem, pesquisem. Então, Wakanda é a primeira aqui, absurda. Vamos eliminar. Valfenda. Gente, novamente. Valfenda é onde vivem os elfos em Senhor dos Anéis. Vamos eliminar aqui também. Em momento algum do texto se faz referência a Wakanda e a Valfenda. Se você ler o texto, você não vai ter dificuldade. Bucunga. Outra aí. O texto faz menção a Bucunga em algum momento? Não, eu nem sei se esse lugar existe. Foi o primeiro nome que me surgiu à cabeça. Então, ó, eliminado. Sobra qual? E o único mencionado no texto? Palmares. Tá. Palmares foi o principal dos quilombos. Se você leu sobre os quilombos, você leu sobre Palmares. Em Palmares tinha um rei, tá? Foi o Zumbi. Zumbi dos Palmares, e o aniversário da morte do Zumbi é o Dia da Consciência Negra. O Zumbi ele era um rei africano dentro do território brasileiro. Ele próprio tinha vários escravos, tá? Para vocês verem como essa questão da construção de um reino africano dentro do Brasil ela é muito pertinente.
Os africanos eles não estavam tentando criar uma sociedade livre, diferente. Eles queriam a liberdade deles, certo? Eles estavam em busca de construir uma sociedade africana, nos mesmos moldes que eles tinham lá na África. E aí o escravismo fazia parte desse processo. Questão 3. Essa aqui tem duas pegadinhas, aliás, e vamos ver elas ponto a ponto. Questão 3. Assinale a alternativa que corresponde a dois reinos de origem. Presta bem atenção nessa palavrinha aqui. Vamos negritar, colocar o sublinhado. Origem africana. Vamos lá. Gana e Pérsia. Gana é citado no texto, é um reino de origem africana. Tá correto. Pérsia não, gente. Pérsia vocês viram no sexto ano que era um reino de origem asiática. Hoje fica o Irã no território que era da Pérsia, tá? O território correspondente ao Império Persa é o território iraniano. Então essa aqui a gente já elimina. Questão 2, aliás, B, né? Roma e Congo. Olha aqui a pegadinha. Você tem Congo, que é obviamente um reino africano. A gente viu isso daí no texto. Mas você tem aqui Roma. E se você jogar no Google, por exemplo, Império Romano, você vai ver uma série de mapas que colocam o Império Romano tendo territórios na África. A região do norte da África, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, todas elas eram parte do Império Romano. Inclusive o Império Romano tirava de lá grande quantidade de produção de trigo, era o celeiro de Roma. Só que a gente está falando aqui de origem africana. E a origem de Roma não é africana. A origem de Roma ela é europeia. Lembra, o Império Romano surgiu ali na cidade de Roma, obviamente o nome já diz, que fica na Itália. A Itália fica na Europa. Então a gente está falando de origem europeia. Então não pode ser Império Romano, embora o Império Romano tenha tido territórios na África. Então, essa questão B, não também. Questão C. Bizâncio e Mali. Mali, reino africano, está falando no texto. Então, até aqui está certo. Mas e Bizâncio? Bizâncio é a mesma questão de Roma. O Império Bizantino ele teve vários territórios na costa norte do continente africano. Mas a origem do Império Bizantino ela era europeia. Você sabe, Bizâncio, vocês viram no sexto ano, era uma cidade que acabou sendo renomeada como Constantinopla, pelo imperador Constantino, e a partir de um determinado momento o Império Romano ele foi dividido em duas fatias, a fatia ocidental e a fatia oriental. A fatia ocidental tinha capital em Roma, e a fatia oriental tinha capital em Bizâncio, ou em Constantinopla. Os alunos do sétimo C eu tenho certeza que viram isso, porque nós vimos juntos em sala de aula. Tá? Então, embora o Império Bizantino tenha tido territórios na África, não pode ser essa questão. Por último, e aí a alternativa correta, dois reinos de origem africana, a gente tem Mali e Congo. Essa aqui. Vamos lá. O reino de Mali se destacava principalmente pela grande quantidade de minas de, vamos lá, diamantes. O texto em algum momento faz menção a diamantes? Não, em momento algum. Então não pode ser essa alternativa. B. Vibranium. Lembra do que eu falei na primeira aula. Se você não conhece um termo, você pesquisa. O Vibranium, assim como o Wakanda, vem ali dos super-heróis da Marvel. O Vibranium é o metal que faz o escudo do Capitão América. Ele não existe no mundo real. Então, já não é essa a questão. Alternativa C, ferro. Alternativa D, ouro. Bom, o reino de Mali era um reino muito rico. E riqueza a gente associa com o quê? Com ferro ou com ouro? Tudo bem. Outra questão. O texto ele faz várias menções às minas de ouro. Então não é ferro, gente. Ouro. Alternativa C. Não é. É a D. Ouro. Então, de novo, o reino de Mali se destacava principalmente pela grande quantidade de minas de ouro. Última questão.
O Estado Zulu se destacava por suas características, e aí vocês vão completar. Toda vez que a gente está falando de Estado, a gente pode substituir isso aqui por reino, por país, tá? Então a gente está falando do reino dos Zulus, que aparece aí no nosso texto. Então a gente tem aqui 4 alternativas, eu vou explicando uma de cada vez para vocês irem fazendo essa associação, tá? Alternativa A. Era um reino comercial. Como é que funciona um reino que se baseia no comércio? Ele realiza trocas vivendo dos lucros. Como a gente faz isso na prática? Imagina o Marcon, por exemplo, supermercado. O Marcon não produz leite, certo? Ele compra dos produtores de leite. E ele vende leite para as pessoas de Laranjal Paulista, certo? Muito bem. Então o Marcon, por exemplo, ele compra leite por R$1 e vende leite por R$2. 1 menos 2 sobra 1. Esse daí é o lucro da operação. Então, no texto ele faz alguma menção ao Estado Zulu como uma potência comercial? Não. Então já não é a alternativa A. B. Mineração, isso é, extrair minerais da terra, metais? Não. O texto não fala em momento algum disso. Embora os Zulus eles utilizassem armas de ferro, eles não eram um povo que só se dedicava a isso. Era um detalhe a mineração. Então também não é. Nós temos aí também a agricultura. A agricultura é a ideia de produzir alimentos. Lembra que nós vimos no 6º ano a questão das sociedades que buscavam a subsistência, né? O processo de sedentarização, que isso é, o homem se fixando a um único lugar e conseguindo produzir o seu próprio alimento. Então, o texto faz menção à agricultura? Não, não faz. O que o texto faz é dar destaque a esse ponto aqui, o militarismo. Ele fala que os Zulus eram uma sociedade que se dedicava à guerra. Essa sociedade, a sociedade Zulu, ela tinha um alto grau de disciplina. Quer dizer que todo mundo obedecia o que o rei mandava. Inclusive, se vocês entrarem no Google, no YouTube, e digitarem lá Zulu, vão aparecer várias cenas de um filme que leva esse nome, o nome do Zulu. E nesse filme mostra aí o combate entre ingleses e os povos da África no período colonial. E vocês vão ver várias cenas de combate que vão reconstituir a forma com que os Zulus lutavam. Vocês vão ver lá que eles utilizavam lanças em formato de folha, que eles utilizavam escudos feitos de madeira e couro, as roupas que eles utilizavam. Inclusive, o Estado Zulu ele vai servir como inspiração para a construção da sociedade fictícia de Wakanda, lá do filme do Pantera Negra. Vocês vão perceber pelas roupas, pelo tipo de armadura que os soldados de Wakanda utilizam no filme aí dos Vingadores, que eles vão ter uma grande inspiração da sociedade Zulu, certinho? Aí aqui por último, era para vocês deixarem uma mensagem para o seu professor ler, né? De como estão sendo seus dias de quarentena, tá? Vocês deveriam explicar aí pra gente como é que você estava dividindo o seu dia, o que você estava gostando de fazer, do que você sente saudade da escola e assim por diante. Tá bom? Então aqui é a correção das atividades de história do 7º ano. Alternativa a questão número 1, alternativa D, questão número 2, alternativa D, questão número 3, alternativa D, questão número 4, alternativa D, questão número 5, alternativa D. As 5 são as respostas à alternativa D. Certinho? Beleza? Fechou?